Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. E esse é mais um vídeo que eu trago para a semana especial do Halloween, em que eu trago conteúdo totalmente dedicado a essa data especial do final do mês de outubro, que não só remete a toda a criatividade da celebração do tema Dia das Bruxas, como também remete ao terror e ao lado mais sombrio. Por isso, é claro, eu não poderia deixar essa data passar em branco, né? Você prefere doces ou travessuras? Ou então, você prefere histórias mais arrepiantes? É o que eu trago para o canal para essa semana especial do Halloween. Sejam todos muito bem-vindos! Bom, para quem não assistiu os vídeos anteriores, eu tô gravando vídeos para essa semana especial do Halloween, caracterizada, né, com esse chapeuzinho aqui de bruxa. Inclusive, vai lá assistir os vídeos anteriores. O primeiro vídeo que eu fiz foi falando sobre a história da caça às bruxas de Salem. O outro foi trazendo um conto de terror. O conto se chama Perdido na Noite do Halloween. E no vídeo de hoje é o conteúdo que eu sempre trago às sextas-feiras. Toda sexta-feira eu trago os maiores casos criminais que aconteceram, tanto aqui no Rio de Janeiro como pelo Brasil e pelo mundo, que mais chocaram e que ficaram marcados para a história do crime. Mas como essa é uma semana especial, como essa é uma semana totalmente dedicada ao Halloween, então no vídeo de hoje eu vou contar 3 crimes que aconteceram no Halloween nos Estados Unidos, que foram crimes bizarros e muito chocantes. Só que esses casos eu vou trazer de uma forma mais resumida, não vai ser assim tão detalhado, porque como eu vou contar 3 crimes, se eu contar cada um deles com a história toda detalhada, vai ficar muito cansativo para mim. Vai ter detalhes sim, só que assim, eu não vou contar a história todinha na íntegra. Vai ser um pouquinho mais resumido, um pouquinho mais mastigado, de forma que não fique assim tão cansativo. E os 3 casos que eu vou estar narrando, o primeiro caso vai ser Dia das Bruxas do Inferno, o segundo caso vai ser o pregador assassino e o terceiro caso vai ser a freira estrangulada. Então, gente, eu espero que vocês gostem. E esse é mais um vídeo do quadro Sextas Sombrias. Bom, então eu vou narrar aqui o primeiro caso, né, de crime de Halloween. E o primeiro caso, o título é Dia das Bruxas do Inferno. Bom, a história é sobre o crime que aconteceu no dia 31 de outubro de 2010. Era início do feriado mais assustador de Halloween, que foi quando um jovem de 16 anos chamado Devon Griffin, inclusive eu vou deixar o nome escrito na legenda aqui embaixo no vídeo, tá? Para caso vocês queiram pesquisar no Google. Enfim, um jovem de 16 anos chamado Devon Griffin retornava para sua casa depois de se apresentar em seu culto matinal de domingo às 1h30 da tarde. Ele cantava em um coral de igreja. Devon decidiu que iria relaxar após uma longa manhã e foi direto jogar videogame em seu quarto. Foi quando ele notou que a casa estava totalmente silenciosa, bem mais do que o normal, já que sua família geralmente já estaria acordada a essa hora. Ele sabia que sua mãe, de costume, a mãe dele se chamava Susan Lisk, ela tinha 46 anos na época. Ela geralmente estaria bem acordada a essa hora e fazendo alguma coisa pela casa, talvez fazendo comida, sei lá. Então Devon se encarregou de ir dar uma olhada ao redor da casa para localizar a sua família, né, para saber onde que estava o pessoal. Então ele entrou no quarto principal, que era o cômodo da casa onde dormia a mãe e o padrasto dele. O padrasto se chamava William Lisk. Então, assim que ele entrou no quarto principal, que era o quarto deles,
ele encontrou o casal deitado na cama com um edredom marrom sobre a cabeça. Então, na tentativa de acordá-los, Devon começa a conversar casualmente com eles enquanto caminhava ao lado da cama de sua mãe. Foi então que ele percebeu que o pé dela estava para fora das cobertas. Então ele bateu na perna dela para chamar atenção, né, na tentativa de acordá-la, só que ela não respondia, sequer ela se mexia. Então ele resolveu puxar as cobertas até que ele se deparou com uma cena terrível. Ele se deparou com a mulher afogada de cara numa poça de seu próprio sangue. Inclusive, o travesseiro dela estava totalmente encharcado de sangue. O padrasto também estava morto. Então ele fugiu de casa chorando, desesperado. Afinal, ele havia percebido que a família dele toda havia sido assassinada, porque não só a mãe e o padrasto haviam sido assassinados, como também o irmão dele, que também vivia naquela casa. Então, a primeira coisa que ele fez foi ligar para a tia dele para obter ajuda. Daí a tia chegou na casa e ela ligou para o número 911. E a primeira coisa que esse rapaz havia dito para o delegado é que ele achava que aquilo seria uma pegadinha de Halloween que a mãe dele teria pregado nele, entendeu? Porque os pais, eles costumavam, assim, ser mais espirituosos, ou seja, eles costumavam brincar, fazer pegadinhas, né, com essas coisas de Halloween, entendeu? Então, assim que os detetives chegaram na residência da família, os detetives encontraram William e Susan, né, que era aquele casal. O detetive encontrou eles mortos a tiro na cama em que eles dormiam. E, de acordo com o legista, William Liske levou 5 tiros na cabeça e no rosto. Já Susan, ela foi baleada 3 vezes a queima-roupa e foi também estuprada. Já o irmão de Devon, que era mais velho, ele na época tinha 23 anos e era fruto do relacionamento anterior de Susan, ele havia sido esquartejado por vários golpes de machado. Ele também teve os órgãos dele retirados do corpo e espalhados pelo cômodo. Na verdade, ele tinha sido morto dentro do quarto dele. Inclusive, o quarto desse menino ficava no andar de cima, né? Daí ele ficou trancado nesse quarto e permaneceu assim até a chegada da polícia. A polícia chutou a porta, ou seja, a polícia teve que arrombar a porta, né? E encontrou esse jovem enrolado na cama de frente para a parede. O legista detectou que a morte dele foi resultado de um traumatismo contuso e que provavelmente ele teria morrido alguns minutos após o primeiro golpe de machado. Os investigadores até encontraram um martelo de garra ensanguentado na casa, bem como pegadas lamacentas, ou seja, aquelas pegadas de sangue, né, pelo chão. Eles encontraram essas pegadas perto do lago da família, no convés, o que levou a polícia a acreditar que era ali que a outra arma havia sido descartada. Então o xerife confirmou a morte do casal William Liske e Susan Liske, como também do filho dela, né, do Derek Griffin, que era o rapaz de 23 anos. Não houve evidências aparentes de luta, ou seja, foi um crime que aconteceu sem a possibilidade de defesa das vítimas, e os 3 corpos foram encontrados em suas camas. Agora eu vou falar sobre o assassino, que inclusive tinha uma ligação bem forte com essa família que foi assassinada, né? William B.J. Liske Jr., que era filho de William Liske, que foi o homem assassinado, ele foi imediatamente identificado como suspeito. Ele foi acusado de uma acusação de assassinato bem no momento em que ele foi preso.
A polícia prendeu ele, né, até que o caso fosse apresentado ao grande júri. O Devon, que era o rapaz de 16 anos que encontrou a família morta, ele havia passado a noite anterior na casa de seu pai biológico e voltou para a casa de sua mãe naquela manhã para colocar suas roupas na igreja. Ele se lembra de ter visto seu meio-irmão, William B.J. Lisk Jr., em sua casa naquela manhã, mas no final das contas, ele não suspeitou do envolvimento desse rapaz no crime. E segundo os registros de William Jr., descobriu-se que ele era um jovem muito problemático que mantinha um longo histórico de doenças mentais como esquizofrenia e quadros de violência descomunal. Ele havia cometido a chacina contra essa família, que foi um dia antes dele ter saído com o pai para caçar e beber. No ano de 2002, William Lisk, que era o pai desse menino, que no caso foi o assassino da família, ele convocou a aplicação de lei contra o seu filho, que na época tinha 16 anos, porque ele havia ameaçado se machucar. Em outubro de 2004, o filho dele brigou com a madrasta, que no caso era a mulher, né, desse homem, e bateu com força no peito dela. Esse menino foi acusado de agressão criminosa e roubo 2 meses depois por roubar as chaves do caso de Susan Lisk após bater nela com uma caneca de café. As acusações foram retiradas porque ele foi considerado incompetente demais para ser julgado. Houve pelo menos 3 encontros registrados com a polícia depois que esse garoto foi transferido para um lar para pacientes de saúde mental, incluindo também uma briga física dele com seu pai. O garoto, inclusive, havia sido expulso de casa pelo pai na época por ele ter tentado atacar a sua madrasta. Esse menino, ele era conhecido como BJ, vou deixar escrito aqui na legenda, tá? BJ, ele não gostava da madrasta por ela tentar impor ordem na casa depois que ela se casou com o pai no ano de 2001. E apesar das brigas intermináveis e das situações perigosas, William nunca desistiu de seu filho. Em fevereiro do ano de 2006, William Lisk havia entrado com pedido de tutela pelo filho por ele ter sido hospitalizado por um transtorno esquizofrênico tipo bipolar. Na semana anterior ao crime, William Lisk havia tirado algumas férias e decidiu caçar cervos com o filho. Eles voltaram para casa da viagem em menos de 24 horas antes dos assassinatos acontecerem. Inclusive, os vizinhos já estavam de saco cheio desse menino, porque muitas vezes eles suspeitavam que o garoto matava e torturava animais de estimação da vizinhança. E depois de terem voltado para casa da viagem de caça, William e o filho dele se reuniram com alguns amigos para tomar algumas cervejas. Devon Griffin, que era o enteado de William, ele não se encontrava em casa depois que eles retornaram, porque ele não se dava bem com o filho dele. Então, William permitiu que o filho passasse a noite lá, já que os dois tinham bebido, né? Então, ele não achou seguro levar o filho de volta para a casa dele. Então, o pai ele decidiu deixar o sofá, né, o sofá da casa deles, para que ele fosse dormir lá. No dia em que aconteceu o crime, uma vizinha da família disse para os investigadores que teria ouvido o que parecia ser barulho de tiro quando era por volta do horário de 6h30 da manhã, no dia 31 de outubro. E depois do encontro de Devon com o BJ, que foi o rapaz que matou a família, na manhã seguinte, esse garoto pegou o carro da família, que era o Ford F-150, né? E ele levou o carro para a cabana de caça, onde ele e o pai tinham acabado de voltar, né? Que era o local onde ele caçava com o pai. Então, ele foi visto naquele local pelo menos 1 hora antes dos representantes do xerife do condado de Carroll o prenderem.
William B.J. Lisk Jr. foi declarado culpado no ano de 2011 pelos 3 assassinatos que ele cometeu, que foram casos de homicídio qualificado. Em troca de seu apelo, os promotores concordaram em não buscar a pena de morte e, em vez disso, foi recomendado que o garoto fosse condenado à prisão perpétua. Até que no dia 31 de março do ano de 2015, BJ, que na época tinha 29 anos, foi encontrado morto em sua cela devido a uma lesão auto-infligida, ou seja, ele cometeu suicídio na prisão. Então, gente, esse foi o primeiro caso de Halloween que aconteceu nos Estados Unidos. É um crime bem chocante, né? E agora, o próximo caso que eu vou narrar vai ser o caso do pastor assassino. Tudo aconteceu quando uma jovem que na época tinha 24 anos, chamada Rebecca Gay, de repente desapareceu na pequena cidade de Bloomfield Township, no estado de Michigan. E então, o pastor John White, que inclusive era noivo da mãe da vítima, pediu aos seus seguidores na igreja que orassem pelo retorno da jovem. O que ninguém poderia imaginar é que esse pastor, considerado por todos o homem de Deus, na verdade era um lobo em pele de cordeiro. Era Halloween do ano de 2012 quando a polícia vasculhou o condado de Isabela em busca de qualquer vestígio de Rebecca Gay. O pastor White, ele estava noivo de Sally Gay, que inclusive era a mãe de Rebecca, a vítima. Ela era uma de suas seguidoras na igreja. O pastor às vezes também cuidava do filho de 3 anos de Rebecca, que se chamava Conway, de modo que o desaparecimento dela parecesse superficialmente ser muito preocupante para o pastor John White. Só que a realidade da situação era muito mais perturbadora do que qualquer um poderia imaginar. A congregação do pastor White não tinha sequer ideia de que a pessoa responsável pelo desaparecimento de Rebecca Gay era um homem que vinha pregando sermões aos domingos para eles nos últimos 3 anos. Na verdade, ele, que na época tinha 55 anos, era um ex-presidiário que tinha um passado sombrio e violento com um terrível histórico de obsessão tabu. Enquanto a data do Halloween e o dia seguinte se desenrolaram, a verdade sobre o que aconteceu com a mulher desaparecida veio à tona. E então, o rebanho do pastor White e o povo do condado de Isabela aprenderam do que um suposto homem de Deus era capaz. John White, certa vez, disse aos 14 membros de sua igreja: precisamos verificar de perto as sementes que geminamos em nós mesmos. Nada pode ser escondido dos olhos de Deus. Talvez o pastor devesse ter seguido o conselho que pregou aos seus seguidores. White era um homem problemático cujos crimes do passado foram terríveis, mas como resultado de um sistema de justiça disfuncional, no momento em que ele cometeu o último crime, que foi no ano de 2012, ele já era um homem livre. Agora, contando com mais detalhes sobre a história dele, né, do seu passado, vocês vão ter uma ideia que ele tinha realmente um passado bem sombrio e que ele, inclusive, já tinha até cometido outros crimes anteriormente. White, ele serviu na Marinha e trabalhou como caminhoneiro de longa distância em sua juventude. O seu primeiro ataque violento conhecido foi contra uma mulher, que aconteceu no ano de 1980, quando ele tinha 22 anos. Na época, White morava em Battle Creek, no estado de Michigan, e inclusive ele era casado. Um dia ele convidou uma vizinha de 17 anos chamada Teresa Everton para ir até o porão de sua casa para conferir uma pista de corrida de Stock Car que ele havia montado.
e, sem aviso, ele atacou a adolescente, esfaqueando-a 15 vezes e sufocando-a. Por sorte, ela não morreu. A vítima, mais tarde, disse à polícia o que White disse para ela: "Você vai agora. Eu realmente sinto muito que você teve que ir assim. Mas que merda, você é apenas uma mulher." A garota sobreviveu ao ataque brutal e White foi preso. Ele foi mandado para a prisão, só que ele apelou e venceu, alegando que seu advogado não apresentou uma defesa de insanidade. White foi libertado da prisão no ano de 1983, após ter ficado apenas 2 anos na cadeia, e ele recebeu ainda 2 anos de liberdade condicional e tratamento obrigatório de saúde mental. E outro fato assustador também é que Teresa Everton, que foi a primeira vítima desse cara, ela não fazia nem ideia de que ele havia saído já da prisão após os 2 anos em que ele foi preso. E um belo dia ela reconheceu a voz dele quando estava em uma fila. Aí ela se virou para ver o cara sorrindo para ela. Apesar dele ter cometido a primeira tentativa de homicídio, que foi contra essa moça, ele já era um homem livre. Até que, em julho do ano de 1994, aconteceu mais um crime em que esse homem esteve envolvido. Foi quando uma moça, que na época tinha 26 anos, chamada Vic Sewell, desapareceu em Colston Township, em Michigan. John White, na época, ele era casado, inclusive ele tinha 2 filhos já e outro bebê a caminho. White, na época, ele trabalhava na manutenção de uma empresa têxtil, onde conheceu essa outra vítima, a Vicky Wall, e os dois tiveram um caso. Um vídeo de vigilância de um estacionamento de mercearia mostrou a vítima entrando em uma caminhonete preta com um homem barbudo às 3 horas da manhã. E essa foi a última vez em que ela foi vista com vida. White então foi detido para interrogatório policial e foi quando ele admitiu ter um caso com a vítima, só que ele afirmou que havia deixado ela em segurança mais tarde. A polícia não acreditou nas versões dele, só que como não havia corpo e nenhuma evidência real, ele não foi acusado. Só que 6 semanas depois, o corpo da vítima foi encontrado largado em uma área rural a 3 quilômetros do supermercado onde os dois foram flagrados por uma câmera de vigilância. Só que o corpo dela, quando foi encontrado, já estava tão decomposto que a polícia não conseguiu determinar a causa de sua morte. Ela, inclusive, estava nua, só que havia uma camisa e um sutiã em volta do pescoço dela. Só que White se recusou a falar com a polícia ao fazer um teste no detector de mentiras. Um teste de luminol na caminhonete dele mostrou evidências de sangue em várias áreas, só que as evidências eram muito limitadas. E devido à falta de evidências, White concordou em não contestar com o homicídio involuntário e recebeu uma sentença de 8 a 15 anos de prisão. Enquanto esteve atrás das grades, White admitiu para um psicólogo de prisão que tinha fantasias violentas sobre querer matar e fazer sexo com cadáveres de mulheres. Inclusive, existe até um nome para isso se chama necrofilia. Ele ficou mais de 12 anos na prisão e foi libertado no ano de 2007. E uma vez livre, ele migrou para o norte, encontrou a religião e se tornou pastor na igreja Christ Community Fellowship, na cidade de Mount Pleasant, em Michigan. Alguns anos depois, White estava morando em um estacionamento de trailers 11 milhas a oeste de Mount Pleasant e estava noivo de Sally Glay, que no caso era a mãe da última vítima que ele fez. Nas semanas anteriores, a 31 de outubro de 2012, que foi o dia do último crime que ele cometeu, ele começou a ter fantasias bizarras sobre fazer sexo com mulheres mortas. Nas primeiras horas do dia do Halloween,
Depois de ter bebido várias cervejas, White caminhou até a casa móvel de Rebecca Gay, a filha de sua noiva, no mesmo parque de trailers onde ele morava, e entrou na casa. White então atacou Rebecca, batendo na cabeça dela várias vezes com martelos de borracha até ela ficar inconsciente. Ele então apertou um zíper em volta do pescoço dela, de forma que ele a estrangulasse até que ela morresse. O filho de 3 anos da vítima estava na sala, ao lado do trailer. White então jogou o corpo sem vida de Rebecca em uma vala atrás de alguns pinheiros, a cerca de 1 quilômetro de sua casa móvel. Depois de se livrar do cadáver da vítima, ele voltou ao trailer da vítima e cuidou do filho dela. Ele então vestiu o menino com a sua fantasia de Halloween e deixou o garoto alheio ao lado de seu pai no estacionamento de uma mercearia. Quando Rebecca Gay não apareceu para trabalhar naquele dia, seus colegas de trabalho relataram seu desaparecimento. A polícia procurou pela jovem e White fez até um apelo aos membros de sua igreja para orar por ela. O pastor foi preso pela polícia e levado para interrogatório. Os investigadores tentaram apelar para White e disseram-lhe que o corpo da vítima se deterioraria e iria se decompor com o tempo frio e úmido. Um dia depois, John White, assassino e líder da igreja, admitiu à polícia que havia matado Rebecca Gay e deu até a localização exata do seu cadáver. White chegou a dizer para as autoridades que havia cometido o crime alimentado por vídeos pornográficos que envolviam necrofilia. Ele acrescentou que não se lembra de ter feito sexo com o cadáver de Rebecca Gay, embora tenha tirado as roupas dela. Em abril do ano de 2013, John White, que na época tinha 55 anos, foi condenado a 56 anos de prisão, só que apenas 4 meses depois de sua prisão, no dia 28 de agosto de 2013, White foi encontrado enforcado em sua cela na prisão após 4 horas da manhã, ou seja, ele se matou. Os oficiais de prisão até tentaram ressuscitar o assassino, só que já era tarde demais. White já estava morto aos 56 anos, deixando assim um legado de ódio e violência contra as mulheres. Na época, um de seus filhos, que se chamava Gabriel, ele resumiu melhor a vida de seu falecido pai quando disse: "Ele estava completamente louco até o fim." Agora eu vou narrar o terceiro e último caso do vídeo de hoje, que é a história da freira estrangulada. O caso aconteceu no Halloween do ano de 1981, em Amarillo, no Texas, Estados Unidos, quando uma freira que era conhecida como a irmã Tadea Benz, eu vou deixar escrito o nome aqui embaixo, ela era uma freira de 76 anos na época. Ela foi brutalmente estuprada, assassinada e mutilada após ter sido assassinada por um rapaz que na época tinha 17 anos apenas. O corpo dela foi encontrado nu dentro de seu quarto no 2º andar do convento São Francisco, em Amarillo, no Texas, aproximadamente às 7 horas da manhã, no dia 31 de outubro de 1981, e a vítima, inclusive, foi vista viva na noite anterior, e o corpo dela foi encontrado por outra freira do convento, e embora houvesse sangue no rosto da vítima, que era a irmã Benz, a freira que descobriu seu corpo não suspeitou que tivesse ocorrido algum crime, e o corpo foi transportado para uma casa funerária. Mais ou menos 1 hora depois, as freiras do convento encontraram uma janela quebrada, destrancada e aberta na sala comunitária localizada no 1º andar do convento e chamaram a polícia de Amarillo. A polícia chegou aproximadamente às 9 horas e garantiu a segurança da cena do crime.
A polícia recuperou roupas de cama, roupas de dormir da vítima e uma faca de cozinha debaixo da cama. Impressões digitais e palmares foram retiradas da lâmina e do cabo da faca e da cabeceira da cama. Além disso, a tela cortada da janela e uma segunda faca, uma faca de carne, foram encontradas na entrada da garagem do convento. No momento em que o corpo foi recuperado da casa funerária, ele havia sido parcialmente limpo e o embalsamento arterial havia sido concluído. A autópsia revelou vários ferimentos, incluindo contusões na cabeça, facadas no peito e escoriações e ferimentos abrasivos na parte frontal e posterior do pescoço. O patologista determinou que a morte foi causada por estrangulamento manual. A autópsia também revelou evidências de estupro forçado. O patologista encontrou sinais de sangramento externo e trauma interno na área vaginal da vítima. Testes de conteúdo vaginal revelaram a presença de secreções de esperma e próstata. Nenhum teste foi realizado a partir do conteúdo vaginal projetado para determinar o tipo de sangue do agressor. E vivendo perto da cena do crime estava Johnny Frank Garrett, que era um rapaz de 17 anos que posteriormente foi descoberto e denunciado como o assassino da freira. As evidências contra o acusado foram esmagadoras. Johnny Garrett foi visto correndo da direção do convento na noite do assassinato. Impressões encontradas no cabo e na lâmina da faca da cozinha recuperadas de debaixo da cama da vítima, impressões da cabeceira da cama, correspondiam às de Johnny Garrett. Foi constatado que os pelos púbicos recuperados da cena do crime tinham as mesmas características individuais dos de Garrett. A faca de carne encontrada na garagem do convento era da mesma fabricação e desenho e tinha o mesmo grau de uso que a outra faca de carne recuperada da residência de Garrett. Agora eu vou falar de forma bem resumida sobre a vida e o passado de Johnny Garrett, que foi o assassino da freira, né? Que na época em que cometeu o crime tinha 17 anos apenas. Bom, ele era um rapaz que tinha um histórico de vida muito complicado, ele tinha deficiência mental severa e um histórico de violência intermitente. Ele era regularmente espancado no passado e em uma determinada ocasião ele foi colocado sobre um queimador de vulgão, resultando em cicatrizes graves pelo corpo dele. E o histórico conturbado de vida de Johnny Garrett acabou cooperando para o que ele veio a se transformar mais tarde. Na juventude, ele foi estuprado por seu padrasto, que em seguida ofereceu o garoto para outro homem. Aos 14 anos de idade, ele foi forçado a realizar atos sexuais bizarros e participar de filmes pornográficos homossexuais. Ele acabou se envolvendo com álcool e drogas por influência de membros de sua família desde os 10 anos de idade e, posteriormente, ele foi submetido a graves abusos de substâncias que provocaram sérios danos em seu cérebro. Após ter cometido o crime que ele matou a freira, esse rapaz foi preso, passou 9 anos na cadeia e, em um caso turbulento, Johnny Garrett foi julgado, condenado e sentenciado à morte por injeção letal o mais rápido possível. No dia 11 de fevereiro de 1992, um mês depois de ganhar um indulto do governador, Garrett foi executado por injeção letal após o Supremo Tribunal de Justiça ter rejeitado 3 recursos de habeas corpus que, inclusive, Johnny Garrett chegou a solicitar. O caso ganhou notoriedade porque Garrett foi considerado portador de deficiência mental severa e por cometer um crime com apenas 17 anos de idade. Suas últimas palavras antes de morrer foram: "Eu gostaria de agradecer à minha família por me amar e cuidar de mim, e o resto do mundo pode beijar minha bunda."
Então, gente, esse foi os 3 crimes que eu trouxe para vocês, que eu narrei, que foram casos que aconteceram no Halloween, nos Estados Unidos. São histórias bem chocantes. E eu espero que vocês tenham entendido também o que eu falei, o que foi narrado. Caso vocês não tenham entendido algo que eu falei, me perguntem, deixem nos comentários. E se vocês tiverem qualquer informação para acrescentar sobre isso, eu também vou agradecer muito. Então, gente, esse foi o último vídeo que eu trouxe da semana especial de Halloween. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir também os vídeos anteriores que eu fiz também dessa semana, dedicada a essa data, né, do final do mês de outubro. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se foi interessante também, compartilhem. Eu agradeço muito. E é isso, gente. Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!